Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto muito interessante, né, que é a modularização e encapsulamento. Ambos são conceitos da engenharia de software, mais ligado à programação, mas nós vamos tentar aplicá-los ao hardware, que vai ser uma abordagem bem interessante, né? Como era feito antigamente o hardware da maioria dos equipamentos? Você tinha uma placa-mãe principal, né, que era responsável por praticamente todas as funções daquele equipamento, daquele dispositivo, e ele era gravado por um gravador desse tipo aqui, né? Você tinha o microcontrolador, a pessoa retirava da placa principal, colocava aqui, gravava o microcontrolador e depois colocava novamente no dispositivo, né? Hoje não é feito mais assim, a gente tem aqueles gravadores em circuit, né? Que você tem a porta de gravação e por ali é feita a atualização do software, né? Então eu fiz aqui alguns slides, eu não gosto de slides, mas dessa vez a gente não teve como fugir, né? Às vezes se faz necessário. Então vou ser aqui bem breve mesmo, para a gente poder não ser algo assim maçante, mas vai ser bastante interessante e vocês vão gostar. Né? Aqui o nosso título, a modularização e o encapsulamento, teoria e prática aplicadas ao hardware. Vamos aqui aos conceitos, né? A modularização consiste no agrupamento de segmentos de código que possuem uma função em comum, de modo que esse grupo seja reutilizado em outros projetos. Por exemplo, a modularização está intimamente ligada à criação de funções ou classes, né, quando a gente tem a programação orientada a objetos, e o próprio reaproveitamento de código, ou seja, pegar aquilo que se repete, né, e guardar para poder agrupar e poder reutilizar, sem ter que reescrever aquilo novamente, né? E o encapsulamento consiste em separar partes de código em comportamento na forma de black box, onde os processos internos não são acessíveis de imediato. É aquela questão, né, que a pessoa faz uma classe e coloca lá dentro do método os atributos e o usuário só tem acesso através daqueles métodos get, set. Ele não tem acesso direto ao que está acontecendo interno à classe, né? Esse é mais ou menos o conceito do encapsulamento no PO, né, na engenharia de software. O encapsulamento permite alterar partes específicas de um projeto sem afetar as outras partes. Ou seja, fica em um ambiente que é isolado, né? O encapsulamento é para isso, né? Para colocar aquele código em um ambiente isolado e não ter acesso, né? Não ter a modificação, a não ser que a pessoa realmente queira. Tá bom, mas isso aí é o conceito aplicado à engenharia de software, à programação e o hardware. Assim, a primeira iniciativa que pelo menos eu me lembro de ter visto da modularização de hardware apareceu em uma dessas revistinhas, Electro, Eletrônica, tal, não me lembro. Eu tentei procurar na internet, mas realmente não achei. Qual era a proposta do autor? Era pegar uma placa-mãe, né, que tinha um microcontrolador, né, e através dela, ela tinha uma saída de um conector DB9, né, na própria placa, e seria, fora essa placa, conectado uma outra, que seriam os módulos. Aí o módulo LCD vinha com outro conector DB9, encaixava. Se você quisesse colocar um teclado, aí essa placa teria outro conector DB9 e assim você ia montando, como se fosse um Lego, né? Ia conectando os conectores e aquilo ia aumentando. Isso foi a primeira iniciativa que eu vi de fazer algo modular no hardware. Muito tempo depois só que veio essa questão do Arduino, né? Mas o Arduino, ele tem uma questão, né? Por exemplo, essa minha placa aqui é praticamente o mesmo conceito do Arduino, né? Eu fiz para o PIC, né? PIC de 40 pinos, 16F877A ou o 18F4520, mas é a mesma filosofia, né? Aqui você tem aquelas barras de pino, né? Que sai aqueles conectores que vocês já conhecem, né?
e vão para o protoboard ou para outras placas, né? E é uma filosofia que é conhecida do Arduino. Vou voltar aqui para o slide. Só que tem um problema, né? Essa questão da fiação externa, né? Olha só, vocês podem ver aqui algumas montagens que eu peguei da internet. A primeira, vocês veem assim que é muita fiação em forma de laço. Pode ser, a pessoa pode entrar com o dedo e soltar um fio, né? O que é muito ruim, porque fica fio saltando e depois para achar de onde que saiu é ruim também, né? Uma outra do lado direito, né? Vocês podem ver que o display de 7 segmentos está totalmente encoberto ali pela fiação, o que dificulta muito ali a pessoa que tá desenvolvendo ver o que está acontecendo, né? Vai ter que abrir os fios ali, aí novamente vem mau contato, aquelas questões todas advindas do próprio protoboard. Não estou falando para usar o protoboard é muito bom, mas começa a evoluir tanto que daqui a pouco o protoboard já começa a se tornar uma solução não muito viável, né? Que nem a gente pode ver aí na última foto de baixo, né? Que aí é fio para todo lado, aí é mais complicado, né? Assim, dessa forma assim, não dá mesmo. Isso aqui é uma abstração muito interessante para a gente conseguir entender mais ou menos como é que a gente enxerga os dispositivos de entrada e saída, né? A gente pode ver aqui, são dois videogames de geração bastante diferentes, né? O pessoal deve lembrar, né? O Master System e um PlayStation mais moderno. Você tem também uma TV da época e o controle, né, do Master System, e uma TV moderna e o controle do PlayStation, né? Mas a gente pode fazer assim um exercício mental, por exemplo, a gente troca o controle do Master System com o do PlayStation, né? Então aqueles jogos do PlayStation, você vê que vai faltar botões, né? Já que o controle do PlayStation tem muito mais recursos, muito mais botões, então vai faltar, né? De outro lado também, por exemplo, se a gente troca o controle do Master System com o do PlayStation, mas agora aplicado ao Master System, ou PlayStation no Master System, o hardware vai acabar ficando sobrecarregado, né? Porque vai fazer uma varredura, né, em vários teclas e dispositivos e switch analógico que vai começar a sobrecarregar o hardware. A televisão é a mesma coisa, né? Se a gente bota uma TV de tubo, né, uma TV antiga no PlayStation, né, todo aquele jogo bonito, com aqueles gráficos bonitos, vão ficar bastante deteriorados, né? Então a verdade que a gente pode concluir é que podemos inferir que os dispositivos de entrada e saída estão relacionados com a capacidade computacional do processador principal, que é o que a gente viu, né? Um processador mais potente, com maior capacidade de processamento, ele vai suportar dispositivos de entrada e saída que são mais complexos, né? Sendo que os processadores com maior desempenho possuem dispositivos com maiores recursos, é o que a gente viu. Então, podemos escolher dispositivos de entrada e saída que sejam padrões, né? Eu botei padrões assim entre aspas, porque não é que é regra, mas a gente pode pelo menos imaginar alguma coisa que seja de uso plausível, né? Determinado pelo processador, né, que a gente está utilizando. Né? Então, quanto maior o microcontrolador, quanto maior a capacidade de processamento, melhor são os dispositivos de entrada e saída que a gente pode utilizar nele sem causar uma grande perda de processamento, né? Uma grande carga de processamento. Tá, agora o encapsulamento, né, no hardware. Imagine um sistema computacional portátil. O que é que a gente tem na maioria das vezes? Entendendo-se como um sistema computacional portátil, né? Um notebook ou um celular, que é o que a gente entende mais ou menos sobre isso, né? O que é que ele tem? Tem uma unidade de processamento, né? Uma placa-mãe que vai fazer o processamento, a grosso modo, né?
uma unidade de processamento, um dispositivo de entrada padrão, um dispositivo de saída padrão, né? E uma ou mais interfaces de rede, mas pelo menos uma tem. Né? No notebook você tem, aqueles notebooks mais antigos, você tem a entrada de rede ainda o RJ45 cabo. No celular você vai ter o Wi-Fi. Então pelo menos uma interface de rede para comunicação entre máquinas, isso aí vai ter. Né? Então, pensando nessa filosofia de encapsulamento, que é uma forma da gente pensar, né, no hardware, não é uma regra. Por exemplo, aqui, né, eu vou ter deixa eu ajeitar aqui a câmera que está um pouco fora. Pronto, agora melhor. Aqui eu tenho, esse aqui é um Arduino Mega, né, que eu encapsulei, né, coloquei um teclado de matriz, né, 4x4, já conhecido, e um display LCD, o que é compatível com o processamento do Arduino Mega. Né? Eu vou ligar aqui para vocês, né? Aqui, a gente tem aqui um teste de hardware. Na maioria das vezes eu coloco um teste de hardware quando faço isso, né? Ah lá, tá funcionando, é um encapsulamento que eu fiz aqui para o Arduino Mega e é bem resistente, né? Não é algo que dá problema, né? Não esbarra e não arranca fio nem nada disso. Aqui na parte traseira dele eu coloquei as conexões, né? As portas de conexão, portas de PWM, né? A gente tem aqui entradas analógicas, né? E tá tudo encapsulado aqui nessa capa plástica aqui, que por dentro tá com isolamento metálico, né? Para evitar ruído, né? Aqui as entradas e saídas digitais, né? Um botão de reset externo, né? E aqui, deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Aqui a entrada de alimentação, 12 volts, e a porta USB de programação, né? Então você vê que fica algo bastante legal, né, para a gente desenvolver os primeiros protótipos, né, sem ter que colocar todas aquelas placas e fios dispostos na bancada, né? E se a pessoa quiser utilizar, né, uma expansão, é simples, né? Você tem aqui um conector DB25, né, nesse caso aqui, né? Um conector DB25, né, que eu utilizei para fazer a expansão, né? Você conecta aqui e pronto. Aqui você tem as portas de expansão. Aqui nós temos os mesmos pinos, né, do já conhecido Arduino, mas nessa placa poderia ser outras coisas, né? Poderia ser um circuito já previamente desenvolvido. Não necessariamente tem que ser esses pinos aqui, né? Eu peguei aqui só meramente ilustrativo para a gente poder dar uma olhada e para a gente pensar mais ou menos uma outra forma de trabalhar com hardware. Agora vamos dar uma olhadinha, né, nesse aqui. Esse aqui já é um pouquinho diferente, né? Praticamente é o mesmo encapsulamento, né? Só que esse aqui é do PIC 18F4520, né? Aí o PIC 18F4520 já é um PIC mais robusto, um microcontrolador mais robusto do que o 18F877A da família Microchip, né? Então nesse processador eu já consegui colocar, por exemplo,
Deixa eu resetar ele para aqui, ó. Aqui, ó. Já consegui colocar um display gráfico nele, né? Que fica uma coisa que é mais plausível de ser utilizada, de um microcontrolador mais robusto, né? O mesmo teste de hardware, né? Aqui que a gente pode ver, né? E a gente tem algumas funcionalidades aqui externas, deixa eu ver se eu consigo filmar aqui para vocês, né? Aqui, né, um potenciômetro de contraste, né? Aqui chaves para run, né, para você rodar o programa, ou para programação, né? O switch de liga e desliga, né? Aqui, deixa eu tirar aqui, não tem importância. Aqui, na parte de trás a gente tem as portas, né? As portas digitais, né? Que são, na verdade, portas que têm outras funções além de somente saída digital. A gente tem entrada para gravação para o PicKit 3, que é o que eu uso, né? Ele está aqui, né? Então, a gente tem uma entrada própria para ele, né? Para o PicKit 3 em DB9, né? Eu tenho aqui duas entradas, dois canais analógicos nesses conectores aqui BNC, são duas entradas, e aqui a gente tem uma interface RS485, né, que é muito utilizada aí na indústria, é muito mesmo. Então aqui, por exemplo, nesse mini computador aqui, ele tem praticamente tudo. A gente tem uma interface padrão de entrada, uma interface padrão de saída, né, e uma conexão de rede. E portas expansivas, né, para outras aplicações que você queira utilizar, né. Então é isso aí, pessoal. Eu vim aqui bater esse papo com vocês a respeito disso, né. É uma outra forma da gente estar pensando em hardware, né, não somente as placas espalhadas na bancada, né, com a fiação e protoboard, mas tentar agrupar aquilo que a gente já tem desenvolvido, né, que já é funcional, né, e deixar encapsulado de uma forma que seja mais fácil manusear e uma forma que seja mais fácil da gente trabalhar, né. Muito obrigado por quem ficou aí até o final, né, dessa minha apresentação. Muito obrigado mesmo. Eu estou deixando aí o meu e-mail, né, para quem quiser entrar em contato, se quiser falar alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, né, meu e-mail está aí de contato, eu vou responder. Muito obrigado mesmo quem ficou comigo até aí. Já são 18 minutos de vídeo, é um vídeo grande, né, eu gosto de vídeos mais curtos, né, mas é isso aí. Vamos agora até os próximos vídeos, que vai ter muita coisa interessante ainda no canal. Obrigado a todos.